aí vamos entender um pouquinho do nosso transdutor? O que acontece com o nosso transdutor? A gente sabe que o transdutor, o pessoal que vende aparelho de ultrassom fala, o transdutor é a alma do equipamento. Tanto é que às vezes ele custa 1/3, 1/4 do valor do equipamento, né? Como é que um negocinho desse pode ser tão caro? Por quê? Porque no transdutor, ele possui elementos piezoelétricos, né? Que antigamente eles eram chamados cristais, e hoje em dia eles não são efetivamente uns cristais. Alguns desses transdutores possuem cerâmicas, alguns desses transdutores possuem ainda alguns cristais, tá? Mas a gente costuma chamar agora de elementos piezoelétricos. Esses elementos piezoelétricos, eles são dispostos no transdutor e eles, através da passagem da corrente elétrica nesses elementos, eles vão gerar o som, tá? E esse som gerado a uma determinada frequência pré-estabelecida por você, ou pelo equipamento, ou pelo pré-ajuste que você selecionou, ele vai gerar numa determinada frequência, essa onda sonora vai bater no tecido que você está direcionando o transdutor e vai interagir com esse tecido. Esse tecido, como eu falei, ele vai ter um coeficiente de atenuação específico, de acordo com a sua constituição, e aí ele vai retornar ao transdutor, que vai receber de volta esse eco e vai decodificar naqueles pontos de luz que a gente falou, que são a escala de cinza. Cada um desses... vocês estão enxergando ou está em cima a imagem? Porque para mim vocês estão meio em cima da imagem, mas tá enxergando legal? Tá? A cada um desses transdutores, eles podem ter cerca de... Alguns mais antigos tinham até menos de 100 elementos piezoelétricos. Hoje em dia, eles podem ter no mínimo 120, 126 elementos piezoelétricos e outros chegam a 500, tá? Tem uma marca específica de aparelho de ultrassom que não tem equipamento portátil, só tem estacionário, e ela possui, os transdutores dela possuem 576 elementos piezoelétricos. O que isso significa? Se cada elemento piezoelétrico que a gente tem aqui, ó, estiver gerando uma ondinha sonora, e essa ondinha sonora estiver interagindo com cada um das célulazinhas, né, do tecido que você está olhando, quanto mais elementos piezoelétricos você tiver, mais ondinhas você vai ter, mais perto uma das outras, e aí essas ondas, elas vão receber eco de uma porção desse tecido, uma porção pequenininha desse tecido. Então, vai conseguir interagir com elementos cada vez menores, tá? Então, isso vai modificar que parâmetros? Tá? Vamos ver que parâmetros, que recursos do aparelho estão diretamente ligados ao transdutor, a essa capacidade que o transdutor tem de gerar o som e receber o eco retornado que interagiu com o tecido. O tempo de eco, isso é em português, porque em inglês se chama frame rate, tá? O que é frame rate? É o poder que se tem do transdutor gerar uma série de ondas sonoras sequenciais, como a gente está vendo aqui, né? Do início da geração da onda sonora até o final. Isso leva menos de 1 segundo em alguns transdutores, tá? Por isso que não tem delay, por isso que a gente diz que a varredura é em tempo real, é menos de 1 segundo. Então, vai gerando esses impulsos numa sequência, tá? E esse tempo de eco, que pode aumentar ou diminuir conforme a necessidade da gente de resolução, ele também não é só coisa boa, ele também pode alterar o equipamento, o desempenho do equipamento,
tá? Por quê? O que acontece? Para pensar, né? Se a gente tem uma sequência de geração de ondas sonoras nesse sentido, e aí eu posso fazer, por exemplo, com que essa sequência demore para passar. Isso aí aumentaria a resolução, né? Porque se eu fizesse com que cada eco fosse gerado devagarinho e interagisse devagarinho com cada porção, ele ia voltar também uma resposta devagar e aí eu ia ter, assim, muito mais resolução de imagem. Só que o que acontece? O nosso paciente não para de respirar, né? Então, o nosso paciente não fica quietinho. E se eu fizer esse tempo de eco ou essa média de quadros gerada muito lenta, a imagem vai sair toda borrada. Então, o tiro literalmente sai pela culatra. Não fica legal, tá? Porque o nosso paciente não para. É só por isso. Mas existem alguns órgãos em que essa movimentação é menor. Então, por exemplo, se eu precisar ver a aorta, a próstata, eu posso usar uma média de quadros mais baixa, mais lenta, porque esse órgão não vai se movimentar tanto, certo? Agora, se eu estiver olhando o fígado, isso já não vai funcionar direito, porque o fígado está ligadinho ali com o diafragma. Imagina se demora muito para passar aqui, e aí até ser gerada uma imagem, pronto, acabou, dançou, ficou tudo borrado, tá? E outra coisa, eu costumo falar que não existe mágica, né? Então, todos esses recursos, quando a gente vai acionando um recurso, outro, o que a gente está fazendo? A gente está lidando com tecnologia da informação, tá? Então, é um aparelho, é um equipamento, como um computador. Igual a gente abrir várias janelas no Windows, tá? Se você tiver um processador no seu computador rápido o suficiente para você trabalhar com várias janelas ao mesmo tempo, beleza, ele não vai sofrer, não vai cair o desempenho. Acontece que quando a gente compara um equipamento estacionário de um equipamento portátil, o que vai acontecer? Não tem espaço para ele ter um monte de processador de informação, certo? Então, alguns equipamentos portáteis, quando você começa a modificar muito alguns recursos desse equipamento e o tempo de eco, ou seja, o frame rate é um desses recursos, se você começar a usar um recurso desse equipamento para alterar a resolução, ele começa a alterar o desempenho. Então, novamente, ele não vai funcionar direito, tá? Então, a gente tem que fazer assim, o nosso equipamento, se você trabalha com um equipamento portátil, tentar fazer com que ele use o mínimo de recurso possível para que ele mantenha um desempenho legal e uma qualidade de imagem boa, tá? Então, esse recurso, que é o frame rate ou a média de quadros, ele vai alterar o desempenho do equipamento e também depende da mobilidade do órgão a ser avaliado. Outro recurso que também está diretamente ligado com aquele número de elementos piezoelétricos que o nosso transdutor pode ter o Field of View. O que é Field of View? É o campo de imagem, né, que você está varrendo. Em alguns equipamentos, o Field of View é chamado de FOV, em outros equipamentos, ele é chamado de ângulo. Por quê? Porque ele vai mexer justamente com isso, com o ângulo de abertura para varredura daquela região que você está fazendo. Então, isso também vai alterar o desempenho do equipamento e a resolução da imagem. Se você usar um FOV muito grande, então fazer com que seu equipamento
gere essas ondas sonoras lentamente num grande campo de imagem, ele vai distorcer a imagem, ele vai ficar mais lento. Em compensação, se você fizer ele muito pequenininho, ele também vai distorcer a imagem. Olha só que é o que a gente fez, né? Colocar um bem pequenininho, um pouquinho maior, um mediano e um bem maior, tá? E quanto mais se você usar ele no máximo de varredura, ele distorce, principalmente fígado, rim, que às vezes a gente tende a fazer isso, usar um FOV maior para poder caber tudo na tela, tá? Então, tenta não usar um FOV tão grande e nem tão pequenininho, porque você vai ver que a qualidade da imagem do seu aparelho vai melhorar muito com isso. Quais são os outros recursos, além do tempo de eco, né, e do FOV que a gente já falou, estão ligados com o transdutor, ou seja, com o cristal que detectou o eco. A intensidade do eco, tá? Então, o que é isso? A intensidade do eco nada mais é como a forma como o equipamento vai decodificar aquele eco retornado, aquela onda sonora retornada. Isso está ligado diretamente com o ganho, tá? O que é o ganho? A gente tem dois tipos de ganho. A gente tem o ganho total e a gente tem o ganho por setor, tá? Que em inglês é TGC, Time Gain Compensation. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Então, como é que a gente vamos entender como é que funciona o ganho. Para que serve o ganho? Né? Todo mundo fala, o ganho está relacionado ao brilho. Sim, o ganho está relacionado ao brilho, porque quando eu quero mais brilho, eu aumento o ganho, né? Quando eu quero menos brilho, eu diminuo o ganho. Mas o que realmente ele faz? Ele está fazendo com que o equipamento, quando eu aumento o ganho, eu aumento a sensibilidade à detecção do som. Então, qualquer eco pequenininho, qualquer movimentaçãozinha vai retornar como se fosse um eco muito mais intenso, tá? E não é à toa que muitas vezes, quando a gente mexe no ganho, aumentam também os artefatos de técnica. Aumenta a reverberação, aumenta o ruído, aumenta o reforço acústico, porque você está aumentando a sensibilidade à detecção dessa onda sonora, tá? E quando eu diminuo, também eu vou diminuir. Ou seja, alguns tecidos que refletem intensamente o som, não é necessário que você use um ganho muito grande. Você não precisa aumentar a sensibilidade, porque ele está refletindo intensamente. Então, funciona assim. Conforme o coeficiente de atenuação do tecido ou do órgão que eu estiver trabalhando, eu vou utilizar um ganho diferente, tá? Então, olha só, o que está escrito aqui, por exemplo? O sangue, tá? O sangue quando está coagulado ou dentro dos vasos, praticamente ele não tem eco retornado, né? Ele é anecogênico. Então, se eu utilizar um ganho muito alto para ver vaso, por exemplo, ele vai aparecer com um monte de ruído dentro, reverberação, tá? Isso daí é um artefato de técnica que está transformando uma sensibilidade, está aumentando a sensibilidade do aparelho à detecção desse eco retornado, que já é pequeno, porque é sangue, é líquido lá dentro, tá? Agora, esse mesmo sangue, se ele tiver, por exemplo, dentro do cérebro, um AVC, né? Uma hemorragia cerebral. Então, uma hemorragia dentro de um parênquima, uma hemorragia dentro de não só do cérebro, dentro do fígado, por exemplo, ou dentro do rim. Uma hemorragia ativa, ela vai ser hiperecogênica, tá? Então, eu vou interpretar de uma outra forma, porque aí essa mesma célula que estava aqui e tinha um coeficiente de atenuação próximo de zero, ela já vai ter um coeficiente de atenuação aqui, ó,
no meio dessa escala de cinza, olha só, no meio da escala de cinza, em torno de 60 decibéis. O que isso significa? Que se o som passar por ali, por aquela área hemorrágica, ele vai ser atenuado em 60 decibéis a menos, tá? Ele vai deixar de passar 60 decibéis, ele vai refletir 40% dele. Ou melhor, 60% dele, 40% vai passar adiante. Entenderam? De 100 decibéis gerados, 60 vão retornar e 40 passam adiante. Entendeu? Então, isso está relacionado, o ganho está relacionado diretamente com esse coeficiente de atenuação do tecido. Aí você vai falar assim, tá, Sibeli, isso aí eu já tinha entendido, isso aí eu já sabia, e por que você está falando nisso? Porque determinadas patologias, vamos dar o exemplo do próprio fígado, quando você tem uma infiltração gordurosa, a tendência é que esse fígado naturalmente reflita mais o som, porque o coeficiente de atenuação dele vai estar diferente, ele vai estar atenuando muito mais o som e refletindo muito mais intensamente. Então, o que isso significa? Que aí, quando você dá de cara com aquele fígado todo brancão, aí você fala, nossa, tá brilhante. Você vai lá, sem pensar, e diminui o ganho total. Ou diminui o ganho por setor. E aí, fica confortável aquela imagem. Ah, agora sim, esse fígado tá bonito. E aí você deixa de notar outros detalhes e às vezes você pode errar, esquecendo que você mexeu naquele comando do ganho e na verdade era um fígado com infiltração gordurosa, tá? Então o ganho é importante, a gente tem que mexer no ganho de forma consciente, tanto para diminuir quanto para aumentar, sempre pensando nisso. O que é que ele está fazendo, tá? O ganho total assim, tá? Então é importante a gente saber que isso vai gerar, né, imagens com qualidade diferente, porque a energia do feixe sonoro, ela vai, à medida que ela vai caminhando no som, ela vai se distanciando da sua fonte, se ela não interagir com nada, ela continua de maneira constante. Só que existe uma perda de energia à medida em que ela interage com o tecido que ela está passando, né? Que ela está ultrapassando. E essa perda de energia, ela é decorrente de fenômenos físicos, que a gente também, quando aprende ultrassom, aprende lá que esses fenômenos são o fenômeno de espalhamento, de refração e de absorção, tá? O fenômeno de absorção, ele é ínfimo, né? Ele é uma parte muito pequena da onda sonora gerada, e essa parte ela vai interagir com as moléculas daquele tecido e vai gerar calor, tá? Teoricamente, essa geração de calor, ela não é uma geração de calor capaz de, por exemplo, de denaturar proteína ou de romper o citoplasma ou enfim, uma célula, tá? Então, ela não tem esse potencial de dano celular. Teoricamente, não, ok? E os outros fenômenos, como o fenômeno de refração e de espalhamento, eles vêm junto com fenômenos chamados fenômenos de desvio do som ocasionado pelas moléculas, pela interação das moléculas, e também ocasiona na molécula um fenômeno físico chamado fenômeno de cavitação. Tá? Esse fenômeno físico de cavitação, ele está relacionado com o momento de rarefação da onda. Ou seja, se a onda interage com o tecido, sofrendo compressão e rarefação para ela ir adiante, mais profundamente nesse tecido, no momento de rarefação, ela gera algum grau de afastamento molecular. E por isso que é chamado fenômeno físico de cavitação. Tá?
também, teoricamente, não tem um potencial tão grande de dano biológico à célula, porque nas frequências com as quais a gente trabalha na ultrassonografia diagnóstica, a potência do som em hertz, em decibéis, ela não é capaz, desculpa, a potência do som em decibéis, ela não é capaz de afastar essas moléculas ou ocasionar uma cavitação tão grande a nível molecular para gerar, por exemplo, um dano de DNA ou um dano celular, tá? Mas, se a gente utilizar, por exemplo, o Doppler, você já está modificando a potência desse feixe sonoro gerado. Então, a potência desse feixe sonoro gerado vai ser muito próxima do que é considerado limiar capaz de gerar dano biológico à célula, tá? Então, também é um cuidado que a gente tem que ter, ainda não tem muitos trabalhos mostrando na literatura essa total segurança, por exemplo, do Doppler durante o primeiro trimestre da gestação. É por isso que na espécie humana eles não costumam pedir Doppler no iniciozinho da gestação, porque existe esse potencial risco de dano biológico à célula. Tá? Não tem nenhum trabalho mostrando efetivamente isso, mas tem algumas linhas que se divergem, né? Alguns pesquisadores mostram que isso pode acontecer e outros falam, não, isso não acontece de jeito nenhum. E aí a gente tem que pensar que isso tudo está acontecendo à medida que o som está caminhando, né? Está lá caminhando do campo proximal da tela, com essa onda sonora gerada de forma não uniforme, porque ela está sendo gerada por diversos elementos piezoelétricos, depois ela interage com o tecido e ela é repassada de forma mais uniforme, tá? E o que é retornado é que não é de forma uniforme, porque é o resultado da interação do som com esses tecidos mais profundos. Então, esse retorno, ele vem de acordo com a intensidade do eco que foi gerado pela interação com esses tecidos mais profundos no campo distal, tá? O que tem disso de importante? Tá bom, entendi que campo proximal o som caminha de uma forma e no campo distal ele caminha de outra. O que tem isso de importante? Que se no campo distal a gente tem uma forma diferente do som agir, e essa resposta ela vai depender da intensidade desse coeficiente de atenuação, né, desse eco retornado, desse coeficiente de atenuação do tecido. Então a gente tem que evitar de realizar, por exemplo, avaliações como medida no campo distal. Tá? Então, a gente vai usar sempre o meio da tela para avaliar. Não vai usar nem o campo proximal, nem o campo distal. Porque no campo proximal você pode ter muitos artefatos e no campo distal a gente tem menor resolução. Tá? Como que a gente faz para compensar essa perda de força da onda à medida em que ela caminha nos tecidos? Com o ganho, tá? A gente vai compensar com o ganho. Porque lembra que eu falei para vocês que o ganho total e o ganho por setor, ele vai melhorar a sensibilidade da detecção à onda sonora. Então, por exemplo, como eu disse naquele momento, né? Se eu tenho um fígado com uma infiltração gordurosa, no campo proximal da tela, ele vai refletir intensamente. Daí, à medida em que esse som interage com esses tecidos cada vez mais profundos do fígado, essa onda vai sofrendo cada vez mais atenuação. Então, se eu mexer no ganho, eu vou ter uma resposta compensatória. Então, por exemplo, eu tenho que mexer novamente de uma forma
consciente. Por quê? Imagina, né, se eu tiver esse fígado hiperecóico dessa forma, só no campo proximal, daí eu regulo a imagem e ela fica toda bonitinha, como se fosse um fígado normal. Eu falei, agora, aí eu me sinto confortável com aquela imagem, e aí eu vou falar, agora tá, agora esse fígado tá bonito. E esqueço que eu mexi no ganho, né? Eu esqueço que eu mexi, que eu compensei a atenuação do feixe sonoro, porque esse tecido é um tecido doente, é um tecido com uma infiltração gordurosa. Então, se eu faço isso e não me dou conta de que eu estou fazendo isso, eu posso deixar de diagnosticar uma infiltração gordurosa hepática, tá? E com isso, uma série de outras situações, né? A gente está só dando esse exemplo para vocês verem como esse recurso, tudo bem, ele tem a ver com brilho, tem a ver com brilho, mas de que forma, né? E como que a gente vai usar? Como que a gente vai interpretar o uso dessa imagem? Tá? Então, esses equipamentos, como aqui, tem aqui o exemplo do equipamento da modelo Z5 e Z6 e o M5 da Mindray, o TGC, Time Gain Compensation, o próprio nome está dizendo, né? Compensação do ganho à medida do tempo, né? Então, à medida em que o som se caminha mais profundamente. Então, ele é um comando deslizante. Nesse aqui, no da GE também é um comando deslizante por setor e um comando geral, o botão, que é o do ganho total. E esse aqui, o ganho total, é o mesmo que a gente seleciona para o modo B. Então, o mesmo botão utilizado para selecionar o modo de imagem é o botão que a gente seleciona o ganho. E a forma como a gente vai aumentar ou diminuir o ganho também é nesse espaço aqui, tocando, né, girando com o dedo, porque ele não tem botão. Esse teclado aqui ele é todo blindado, tá? Então, eu vou selecionar o ganho dessa forma. E no... Opa, travou. Tá? Então, o ganho ele vai alterar a sensibilidade à detecção da resposta sonora, amplificando o retorno da onda sonora e está diretamente relacionado ao brilho. Sim, então quando as pessoas querem gravar, para que serve o ganho? O ganho serve para brilho? Sim, serve para brilho. Mas a gente tem que entender essa forma como ele compensa, né, a atenuação. E o ganho por setor, ou na imagem inteira, tá? Então, à medida em que vai caminhando, olha só aqui a tecla, né? A tecla não, esse desenho. Para baixo, vai aumentando a distância em relação à geração do som, então vai usando uma curva de ganho diferente de acordo com a atenuação do tecido que ele está interagindo.